Vamos ao Evangelho? O Evangelho de hoje está lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28, e diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos coloca numa controvérsia a respeito do sábado. Passando por um campo de trigo, os seus discípulos fazem a colheita e então vem a pergunta: mas como é possível que eles façam aquilo que não é permitido no dia de sábado? E Jesus então mostra que Ele, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. O que isso quer dizer? Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender o que é o preceito do sábado. Não é um preceito simplesmente formal, em que o centro da coisa é o não trabalhar. Não. Ou seja, na verdade, o sábado é uma espécie de dízimo que Deus pede do nosso tempo. Ou seja, faz parte da natureza das coisas que nós dediquemos um tempo a Deus, um tempo para a oração, um tempo para estar com Deus. E essa é a substância, é a essência do preceito do sábado. Portanto, a essência do sábado não está em cessar o trabalho, mas está em estarmos com Deus e dedicarmos tempo a Ele. Esta é a realidade fundamental. Ora, o que acontece é que, ao longo dos séculos, aquilo que era um preceito divino para que as pessoas tivessem tempo de estar com Deus, se tornou um formalismo jurídico, um moralismo. E, portanto, os judeus começavam a observar minuciosamente pequenos gestos de guardar o sábado, de não fazer trabalho no dia de sábado, mas perdendo aquilo que era a essência, que é a verdade do sábado. Ou seja, o fato de que o sábado foi feito para nós amarmos a Deus, estarmos mais unidos a Ele. Jesus aqui mostra a hipocrisia dos judeus, como eles terminam criando 2 pesos e 2 medidas. Eles vão lá e condenam os discípulos de Jesus por estarem colhendo os restos das espigas no sábado, no caso de uma necessidade que eles têm de se alimentar. E, no entanto, não se dão conta de que essas exceções, essas realidades já existiam, desde o Antigo Testamento, e ele aqui dá um exemplo do tempo do sacerdote Abiatar. Pois bem, não é a formalidade jurídica simplesmente, mas é a essência, é a res, é a coisa que nós devemos abraçar quando abraçamos os mandamentos de Deus. Portanto, os 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés, todos eles, todos os 10, eles estão na própria natureza das coisas. Se Deus não tivesse revelado os 10 mandamentos a Moisés, nós, com a nossa inteligência, se não fôssemos tão maus e depravados, teríamos sido capazes de descobrir esses 10 mandamentos, com a nossa luz natural da razão. No entanto, Deus, vendo que nós estávamos numa situação de perversão, porque, claro, o pecado obnubila a mente, o pecado faz com que a gente comece a não raciocinar direito, nossa capacidade de pensar está lá, só que a gente não exerce. Deus
na sua misericórdia e na sua compaixão, então, quis revelar a lei para que nós enxergássemos. E uma das coisas da lei está lá nesse preceito básico e fundamental. É necessário dedicar um tempo a Deus, ao culto a Deus. É necessário dedicar tempo à oração. Por quê? Porque é necessário amar Deus como nosso amigo, de fato. Então, a nossa santa religião não consiste numa série de preceitos morais esmagadores. Não. Os preceitos morais existem, mas eles existem para criar em nós o espaço de liberdade para podermos amar. Então, cessar os trabalhos para se dedicar à oração é uma libertação. É nós estarmos livres para dedicar um tempo a Deus. Esta é a essência do sábado. Jesus, Ele é Senhor também do sábado, porque Ele é a razão de ser, de nós cessarmos os trabalhos para estar com Deus, para estar com Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.